Amado, abra sua Bíblia comigo. Nós vamos seguir aqui com as cartas às igrejas de Apocalipse, que o pastor Moisés vem pregando sobre essa série, e vamos seguir hoje com a carta à igreja de Pérgamo. Então abra sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 2, versículo 12. Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 12. A carta à igreja de Pérgamo é o que nós vamos ministrar aqui hoje, nesta noite. Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim. Mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí, em seu meio, os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Além disso, estão também aí, em seu meio, os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão irei até aí sem demora e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido. Também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Feche seus olhos por um instante. Pai, nós te adoramos mais uma vez. Ó Deus, e nós entregamos as nossas vidas a Ti nesta hora, clamando, meu Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações agora através da Tua palavra. Meu Deus, que ela venha se revelar a nós, que ela venha, ó Deus, diretamente do Teu trono aos nossos corações. Ó Deus, gerando transformação, gerando, meu Deus, mudança. Ó Pai, que a Tua palavra e a Tua revelação seja clara em nossa mente. Ó Deus, e que nós aprendendo aqui a Tua palavra, entendendo a Tua mensagem, possamos, ó Deus, tirar dela lições práticas para aplicação no nosso dia a dia, que venham proporcionar o nosso avanço, o nosso desenvolvimento e o nosso crescimento da Tua presença. Que o Senhor possa nos abençoar de uma forma especial, é o que nós te pedimos nesta hora, no nome santo de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom, o pastor Moisés tem pregado sobre essas cartas de Apocalipse, e as cartas às igrejas de Apocalipse, elas têm alguma semelhança. Quando a gente começa a ler essas cartas, elas trazem alguma semelhança entre si. E isso não é uma mera coincidência. Quando os discípulos saíram pregando o Evangelho foi se difundindo ali na Ásia, e os discípulos fundaram diversas igrejas, e eles fizeram isso intencionalmente. Eles fundaram as igrejas em cidades que eram importantes, cidades que eram estratégicas, que eram importantes para o avanço do reino. Então é por isso que essas cartas, elas têm como particularidade um início muito parecido. Quando se nós pararmos um pouquinho para visitar esses lugares, essas cidades, essas igrejas, a gente vai perceber isso com muita clareza e com facilidade. Havia uma intenção e uma estratégia para que as coisas acontecessem dessa forma. As 2 primeiras cidades, a cidade de Éfeso, a cidade de Esmirna, que foi ministrado aqui, eram cidades portuárias, eram cidades onde o comércio era muito forte. E não foi à toa que nessas cidades foi implantada a Igreja de Cristo. Naquele tempo, diferente dos nossos dias, não havia essa facilidade para que a informação circulasse. Não havia redes sociais, não havia telefone celular, não é verdade? Então, a igreja plantada numa cidade portuária, o que era uma cidade portuária? Era uma cidade onde vinham povos de diversos lugares navegando, e naquele porto, naquela cidade, naquele lugar, eles comercializavam, traziam produtos, vendiam naquele lugar, compravam produtos que não tinham. Então havia ali uma interação de diversos povos de diferentes lugares. Então ter uma igreja num lugar assim era extremamente estratégico para divulgar o Evangelho, porque as pessoas chegavam naquele lugar para comercializar,
e elas ficavam ali sabendo daquilo que estava acontecendo, se inteiravam, né, das notícias, das novidades que estavam acontecendo naquele lugar. E aí elas recebiam ali a notícia que tinha uma igreja fundada naquele lugar, que o evangelho de Cristo estava avançando ali. Aí elas ouviam falar de Jesus, talvez pela primeira vez naquele lugar. E quando eles voltavam para as suas cidades, voltavam para o lugar de onde vieram, eles levavam essa novidade, levavam essa notícia. E foi assim que o evangelho se espalhou, né, pelo mundo antigo. A cidade de Pérgamo era uma cidade diferente. Diferente de Éfeso e Esmira, a cidade de Pérgamo estava localizada no alto de uma montanha. Também era uma cidade importante. Até por estar localizada no alto de uma montanha, a cidade de Pérgamo, ela foi, no tempo antigo, antes do Império Romano, ela foi a capital da Ásia por 4 séculos. Foram cerca de 400 anos em que Pérgamo foi a capital da Ásia. Depois, quando o Império Romano tomou conta de tudo, tomou conta ali, Pérgamo ainda permaneceu e foi capital do Império Romano também durante um tempo. Então era uma cidade que tinha uma importância política muito grande. Era uma cidade que tinha essa importância política e que foi capital e que tinha todo esse contexto, até mesmo em função da sua localização geográfica. Por estar no alto de um monte, no alto de uma montanha, era uma cidade difícil de ser invadida, de ser conquistada. Isso favorecia a defesa dessa cidade, então fazia sentido que o centro político, ou que o governo, ou que o poder estivesse instaurado ali. Então, não à toa, Pérgamo foi uma das cidades escolhidas pelos apóstolos, pelos discípulos, para se fundar uma igreja. Mas Pérgamo não era apenas um centro político, um centro de poder, mas Pérgamo também era uma cidade, era também conhecida como um grande centro cultural. Pérgamo possuía a segunda maior biblioteca do mundo antigo. Só ficou atrás de Alexandria. Em Pérgamo havia uma biblioteca que abrigava 200.000 livros no formato de pergaminhos. A história dos pergaminhos também é interessante. O pergaminho surge em Pérgamo justamente porque, em algum momento, o rei de Pérgamo resolveu que ele ia construir a maior biblioteca do mundo antigo. E eles começaram ali a escrever livros e a produzir muitas coisas, muita literatura. Porém, em algum momento, ele briga com o rei do Egito. E o Egito era quem fornecia o papiro, porque a planta que gera o papiro é uma planta que é originada no Nilo, no rio Nilo, no Egito. Então, depois dessa desavença, o rei do Egito proibiu o fornecimento de papiro para Pérgamo. Então, eles estudaram e criaram essa nova forma de escrever, que era através dos pergaminhos, que era escrita no couro. E eles descobriram que isso favorecia, porque fazia com que aqueles materiais produzidos, eles perdurassem por muito mais tempo. Eles conservavam isso por muito mais tempo. Então, essa biblioteca era uma grande biblioteca, a segunda maior, com mais de 200.000 livros no formato de pergaminho. Um grande centro cultural, um grande centro político, um complexo onde havia muita gente, muitas pessoas de diversos lugares diferentes. Ali também era um grande centro religioso. A pluralidade acontecia naquele lugar em termos de religião. E havia em Pérgamo 3 grandes templos, 3 grandes divindades que eram adoradas. Ali havia um templo, um grande templo, um altar a Zeus, que era o rei, também o Zeus ou Júpiter, na mitologia grega, era o deus dos deuses, ou o maior dos deuses, o maior de todos. Então, ali em Pérgamo havia um templo para adoração a Zeus, que era o maior de todos os deuses. Havia ali também um grande centro médico. E esse centro médico, ele era oriundo também da mitologia grega, baseado no deus Asclépio, que era o deus serpente. Ele era tido pelos gregos como o deus responsável pela cura. Então havia ali um grande centro médico, talvez o maior centro médico que existisse, mas baseado nessa cura, que provinha deste deus, que era o deus serpente. Então ali também havia um altar ou um templo erigido para a adoração deste deus, que era o deus da cura. Esse deus serpente, ainda hoje um dos símbolos da medicina tem essa serpente, é oriunda exatamente desse templo, dessa origem grega.
E em Pérgamo tem uma outra particularidade. Pérgamo foi a primeira cidade no mundo antigo onde eles edificaram um altar, um templo para a adoração do imperador romano ainda vivo. Pérgamo edificou um altar para a adoração a César, que era o imperador ainda vivo. E todos eram obrigados a adorar a César. Todos eram obrigados a adorar ao imperador romano como sendo o salvador ou o provedor de todas as coisas. Então, este é o cenário, esta é a cidade da qual Jesus está falando aqui. Porque é o próprio Cristo que escreve essa carta. Então, esse é o contexto. Uma cidade, um lugar carregado de poder político, idolatria e uma perseguição religiosa que nós já vamos entender por que ela acontece. No versículo 13 do capítulo 2, que nós acabamos de ler, Jesus, ele fala à igreja de Pérgamo: eu sei o lugar onde você está, que é o lugar onde está o trono de Satanás. O lugar onde Satanás habita. Aqui Cristo está falando para a igreja que ele conhecia o lugar onde ela estava instalada. Eu sei que vocês não estão em um lugar qualquer. Eu sei que o ambiente não é o melhor possível. Eu sei que vocês estão num lugar que está sob o domínio de Satanás. Meus irmãos, o trono de Satanás não era um altar, não era uma edificação, não era um templo edificado para a adoração de Satanás. Quando Cristo fala que eles estavam numa cidade onde estava localizado o trono de Satanás, Cristo está dizendo o seguinte: se existe um trono, existe um reino estabelecido. Então, o domínio daquele lugar estava estabelecido e era ele quem dominava aquilo. Satanás era o príncipe daquele lugar. O trono não é estabelecido por um lugar, por uma edificação. O trono, o domínio, o reino, ele é estabelecido na mente das pessoas. As pessoas ali eram dominadas por aqueles princípios, por aquilo que era difundido naquele lugar. E o que era difundido naquele lugar é que Zeus era o maior de todos os deuses. É que Asclépio era o deus da cura. É que César era o provedor maior de todos os tempos. Então, essa confusão religiosa, que era uma afronta à fé cristã. Se nós pararmos para pensar, essas três figuras, que eram as principais figuras de Pérgamo, são uma afronta direta à Trindade. Zeus, o Deus dos deuses, o maior de todos, é uma afronta ao Deus Pai, que é soberano e que está sobre todas as coisas. Asclépio, o Deus serpente, que era o Deus da cura, o Deus que realizava milagres, o Deus dos sinais e maravilhas, é uma afronta ao Espírito Santo, que é quem realiza os sinais e maravilhas, é quem cura, é quem restaura, é quem renova, é quem transforma. E César, um Deus vivo, um imperador vivo, tido como provedor, o dono de todas as coisas, é uma afronta a Cristo, que morreu por mim e por você, e que é de fato o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Então, por esta razão, se instaura neste lugar uma perseguição à igreja. Por quê? Porque existia ali um decreto. Tinha uma falsa liberdade estabelecida, onde todos podiam adorar quem quer que eles desejassem. As pessoas naquele lugar podiam servir ou adorar ao Deus que elas quisessem. Inclusive os cristãos podiam sim cultuar a Deus. Não havia nenhum problema. Só existia uma única regra. Uma vez por ano, todos eles tinham que queimar incenso no templo de César. Tinham que vir e adorar a César. Essa era a única regra. O restante do tempo você podia adorar quem você quisesse. E essa foi a razão da perseguição à igreja naquele lugar. Porque os cristãos não cultuavam a outros deuses. Eles não aceitavam adorar ou a cultuar César. E eles se mantiveram fiéis, eles se mantinham fiéis e eles foram perseguidos. E aí Jesus, ele fala isso. Jesus elogia a igreja de Pérgamo. Eu sei onde vocês estão. Eu sei que vocês estão no lugar onde está o trono de Satanás. Mas eu também sei que vocês têm se mantido fiéis. Eu sei que vocês têm sido fiéis a mim, têm guardado a minha palavra até a morte. E aí ele inclusive cita a morte daquele que foi o líder da igreja de Pérgamo, que foi morto, queimado dentro de um bezerro de bronze, porque se recusou a adorar César. A igreja
estava num lugar complicado, num lugar onde sofria perseguição, um lugar onde essa perseguição ameaçava a vida deles. E eu sempre gosto de falar sobre isso, eu sempre destaco isso, que para nós, como igreja no Brasil, é difícil entender isso. Para nós é muito fácil, se eu posso usar essa palavra, servir a Deus e se manter fiel a Deus. Nós não fazemos ideia do que é sofrer uma perseguição em função do Deus que nós servimos, em função da opção que nós temos, do Deus que nós cremos, a ponto de podermos morrer em função disso. Eu não sei quantos seguem aí o pastor Marlon, né, que esteve aqui, o missionário nosso, o pastor Marlon, que está lá em Moçambique. Ele publicou aí nas redes dele essa semana, inclusive pedindo que nós oremos por aquele povo, porque a igreja lá em Moçambique, as nossas igrejas que estão lá no norte, elas foram atacadas por muçulmanos. Eles invadiram as igrejas. Tem irmãos lá nossos, pessoas que estavam servindo a Deus naquele lugar, que estão há dias escondidos no meio do mato, no meio da mata, para não serem mortos. A gente não sabe o que é isso. Nós não fazemos ideia do que é isso. E era isso que essa igreja de Pérgamo passava. Ao se recusar, ao se negar a adorar a César, eles eram mortos. Assim como esse líder da igreja foi morto. Colocaram ele dentro de um bezerro de bronze, encheram ali de óleo e botaram fogo. Não é? E Jesus elogia a igreja por isso, porque eles se mantinham fiéis, porque eles permaneciam irredutíveis, inabaláveis, permanecendo firmes mesmo diante da perseguição. Irmãos, perseguição não destrói, não abala a igreja do Senhor. A perseguição faz com que nós avancemos, com que nós cresçamos. A perseguição não é um problema para nós. Mas Cristo abre um parêntese. E a partir deste versículo 14, nós entramos na mensagem de hoje, que se trata do perigo das concessões. No verso 14, Jesus diz: mas eu tenho todavia contra ti algumas coisas. E a primeira delas, ele fala, uma igreja, vocês foram fiéis na perseguição, mas vocês estão cedendo em algumas áreas, bem sutis, talvez quase imperceptíveis. Jesus diz: no meio de vós existem alguns que seguem a doutrina de Balaão. Balaão, nós vamos agora fazer aqui uma viagem no tempo e nós vamos lá em Números. Balaão era um profeta. Naquele tempo ali em Números, existia um rei chamado Balaque, o rei de uma grande nação que queria conquistar Israel. Este rei manda trazer Balaão, que era um profeta do Senhor. E ele sabia que tudo aquilo que Balaão dizia acontecia. E ele oferece uma grande quantia em dinheiro para que Balaão profetizasse contra Israel. Ele queria conquistar Israel, então ele paga para que Balaão profetize contra Israel. Balaão aceitou aquela oferta, o que mostra que ele não era um profeta, tão profeta assim. Mas sempre que Balaão tentava falar contra Israel, ele acabava por abençoar Israel. Então Balaque com seus exércitos eram derrotados. Isso aconteceu por 3 vezes. Balaque já perdeu a paciência com Balaão, chamou e falou com ele: olha, eu estou te pagando, eu trouxe você, eu te contratei para você amaldiçoar Israel, mas eles estão prosperando ainda mais, você abre a boca, você os abençoa e eu estou sendo derrotado. Então Balaão disse para aquele rei: você não pode derrotar Israel com exércitos, você não vai conseguir derrotar Israel com exércitos, mas eu vou te ensinar como você vai fazer para derrotar Israel. Pegue aí as suas donzelas, as suas mulheres, e coloque elas ali no meio do exército de Israel. Coloque elas para conviver com eles. Eles vão tomá-las por esposa, eles vão coabitar com elas, elas vão se misturar a este povo, e você vai conseguir conquistar Israel dessa forma. Existia uma ordem de Deus para o povo de Israel, que eles não se misturassem com outros povos. Era uma ordem explícita do Senhor. O povo de Israel tinha que se manter puro. Porque quando você mistura com outros povos, a tendência é que ele traga algo. Você absorve algo deles e ele traz algo para você. Então o povo de Israel era proibido de se unir a outros povos em função disso, para que eles não fossem contaminados com aquelas doutrinas, com a adoração a outros deuses,
ou com a promiscuidade sexual que muitas vezes existia, até mesmo sob um falso artifício religioso desses outros povos. E assim, Balaque conseguiu derrotar Israel. E agora Jesus está dizendo, preste atenção, inicialmente, Jesus estava falando sobre a cidade de Pérgamo. E ele até elogia a igreja, mas agora ele está falando com a igreja. Agora Jesus está falando para a igreja de Pérgamo. Agora Jesus está falando para a igreja dele. Agora Jesus está falando para nós. Existe no meio de vocês. Agora não estou falando mais daquela turma que está sob o domínio de Satanás. No meio de vós, no meio da igreja, existem pessoas que seguem a doutrina de Balaão. Pessoas que têm permitido que o mundo entre. Pessoas que têm permitido que a mistura com outros costumes e com outros povos entre no meio da igreja, entre no meio do meu povo. Contamine, deturbe, coloque uma interrogação em princípios, coloque dúvidas sobre aquilo que eu ensinei, sobre aquilo que eu determinei. Isso é a doutrina de Balaão. Isso é seguir a doutrina de Balaão. Isso é o que acontecia naquele lugar. Eles viviam num ambiente hostil. E certamente a igreja, as pessoas, os cristãos daquele lugar, quando eles saíam para trabalhar, eles trabalhavam com pessoas que seguiam a outros deuses. E certamente essas pessoas tinham costumes e hábitos que não eram aprovados por Deus. E sutilmente eles começam a permitir que essas doutrinas, que esses hábitos e que esses costumes entrem em suas vidas. E é sobre isso que Jesus está alertando. Mas Jesus segue dizendo a eles. Além disso, tem também aqueles que seguem a doutrina dos nicolaítas. Ainda tem no meio de vocês aqueles que seguem as doutrinas dos nicolaítas. A gente ouve esse termo, nicolaítas, e às vezes a gente não tem curiosidade de buscar, procurar saber o que significa. Nicolau era um homem que temia a Deus, ou que tinha algum apreço ou algum interesse por Deus. Mas ele também amava uma mulher que não seguia os princípios do Senhor. Então, para, vamos dizer, unir o útil ao agradável, tentando juntar as duas coisas, ele criou uma interpretação falsa de algumas coisas. Um dos princípios dos nicolaítas é que o corpo e alma são completamente separados. E nós adoramos a Deus com a nossa alma. Nós celebramos, glorificamos e adoramos a Ele com a nossa alma. Mas com o nosso corpo você pode fazer o que quiser. Você pode pecar à vontade, você pode fazer o que você quiser. Porque a sua alma é o que importa, é ela que adora a Deus. Isso permite que eu tenha uma vida desregrada. Isso permite que eu tenha uma semana atribulada, que eu faça o que eu quiser, que eu viva da maneira que eu bem desejar, e no final de semana eu estou aqui para adorar a Deus com a minha alma. Isso era o que pregava a doutrina dos nicolaítas. Eles também diziam que onde abundou o pecado, superabunda a graça. Então, quanto mais eu pecar, maior é a graça e maior é a salvação que virá sobre mim. Uma inversão, eu costumo dizer uma tragédia, porque eu sempre digo que toda interpretação errada sobre a graça é uma afronta direta a Deus. E não é isso que a graça fala. A graça não nos permite pecar. Quando a graça nos liberta quando a graça nos perdoa todos os nossos pecados, ela não está nos dando permissão para pecar. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Tito, capítulo 2, para você ver o que a verdadeira graça faz. Tito, capítulo 2, verso 11. A palavra do Senhor, ela é muito clara. Ela não deixa dúvidas. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Capítulo 11. A graça é suficiente para trazer salvação, para perdoar os meus pecados, para perdoar os seus pecados e para trazer a salvação plena e absoluta para você. Mas no capítulo 12 segue, o versículo 12 segue dizendo: ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. A graça te transforma, perdoa os seus pecados, mas ela tira de você o desejo e a vontade de levar uma vida de pecado.
A graça não somente te perdoa o pecado, mas ela tira o domínio que o pecado exercia sobre a sua vida. E você não sente mais prazer nele. O pecado na vida daqueles que foram alcançados pela graça é um acidente que às vezes acontece, mas não é mais uma maneira de ver, não é mais uma forma de vida. Ao contrário do que os nicolaítas pregavam, você não vai continuar pecando desenfreadamente e absurdamente para que a graça se manifeste ainda maior na sua vida, se você já foi alcançado por ela. Então, querido, se o pecado não te agride, se o pecado não te incomoda, se o pecado não faz você se sentir mal, eu tenho uma triste notícia para te dar. Você ainda não foi alcançado pela graça. A graça faz a obra completa. Ela tira de você o desejo pelo pecado. Ela tira de você o prazer do pecado. Mas ela te mostra que existe algo muito maior. E é nele que está o nosso prazer. Então é isso que Cristo estava falando aqui para aquela igreja, para aquele povo. No meio de vocês tem sim pessoas que estão permitindo ou fazendo concessões, permitindo que essas paixões mundanas, permitindo que essas crenças, permitindo que essas atitudes erradas permaneçam ali no meio da igreja. E é sobre isso que Jesus estava falando com a igreja de Pérgamo. Uma igreja que estava num ambiente hostil, mas se manteve fiel diante das perseguições, estava sucumbindo diante de um arranjo interno ou um ataque interno, baseado na doutrina de Balaão e na doutrina dos nicolaítas. Como eu disse anteriormente, perseguição não destrói a igreja. Perseguição fortalece a igreja. Mas o que acontece dentro da igreja, o que acontece internamente, tem sim o poder de destruição. Meus irmãos, mas Cristo, quando ele fala à igreja, e às vezes a gente até comemora, né? Porque quando a gente fala, se a gente parar para pensar, hoje nós vivemos num mundo, nós vivemos num ambiente bem parecido com esse ambiente. O ambiente que estava a igreja de Pérgamo é muito semelhante, eu não sei se sou só eu que enxergo dessa forma, mas ele é muito parecido com o ambiente no qual nós vivemos hoje. Nós temos sim um lugar, um mundo dominado pelo mal. Nós temos um mundo, o próprio Jesus disse que ele é o príncipe desse mundo. Não tem como negar que o domínio que está estabelecido no mundo em que vivemos é sim o domínio de Satanás. Como eu disse, o domínio se estabelece na mente das pessoas. Quando a corrupção é aceitável, quando a promiscuidade é aceitável, quando isso começa a se tornar comum na vida das pessoas, isso é uma clara evidência de que o domínio, o reino de Satanás está estabelecido. Quando as pessoas entendem que é comum tirar a vida de outro, tirar a vida de alguém que ainda nem nasceu, se isso é comum, se isso é permitido, porque cada um é dono de si, cada um é dono do seu próprio corpo e faz o que quiser com ele, isso é uma clara evidência de que o reino de Satanás está estabelecido. Quando a corrupção é aceita de forma comum, claro que quando surgem grandes escândalos, de grandes montas e de grandes valores, nós também ficamos transtornados, revoltados, né? Indignados. Mas, queridos, eu costumo dizer que a diferença entre um político desonesto que desvia milhões e a pessoa que não devolve o troco a mais na padaria, a diferença entre eles é só a oportunidade. O ato tem o mesmo significado, o gesto é o mesmo. Se isso é comum no nosso meio, se isso é comum para a gente, no mundo em que nós estamos inseridos, é uma clara evidência de que o reino de Satanás está estabelecido. E é nesse lugar que nós estamos vivendo. Mas Cristo falou para a igreja de Pérgamo, e Ele fala para nós. Ele sabe que nós como igreja dele, temos nos mantido fiéis. Nós não temos permitido que essa perseguição, que essas afrontas, que essas coisas entrem nas nossas vidas. Que isso deturbe ou que isso destrua os valores do reino que nós aprendemos. Mas nós precisamos tomar cuidado para que não aconteça conosco o que estava acontecendo em Pérgamo. As pequenas concessões. A perseguição, eu não tenho dúvida que nós vamos vencer. A perseguição não vai nos abater, não vai nos abalar. Mas as pequenas concessões, que aos poucos vão entrando, elas vão minando as nossas forças.
elas vão destruindo a nossa fé. E é sobre isso que nós precisamos ter bastante atenção. É sobre esses pequenos ataques que nós precisamos colocar o nosso foco e não permitir que nós venhamos sucumbir diante dessas circunstâncias, dessas situações. E não se iluda, às vezes a gente até comemora, né? Ah, não, mas aqui não, na nossa igreja, na minha igreja, isso não acontece. Aqui nós não fazemos concessões. Cristo, quando Ele está falando para a igreja, Ele não está falando para o templo. E eu digo para você, Cristo está falando para mim e para você, porque eu sou igreja e você é igreja. Não tem a ver com o que nós fazemos no nosso coletivo. Tem a ver com a minha postura como igreja no meu trabalho. A minha postura com aquele colega que é casado, mas que está ali, de repente tendo um relacionamento ali no trabalho. E eu concordo com isso, eu convivo com isso como se isso fosse comum. Entende? Isso tem a ver com a minha postura, a minha posição como igreja no trânsito. Como eu reajo diante de algumas circunstâncias. Isso tem a ver com eu, igreja, não com o coletivo igreja. Nós precisamos tomar cuidado com as concessões que nós estamos fazendo. Com eu, igreja, dentro da minha casa, onde o pastor não está vendo, com a minha família, como eu trato os meus. Tem a ver com isso, e não a ver com o nosso coletivo. Mas Jesus, Ele termina fazendo uma promessa para aqueles que permanecerem firmes, para aqueles que permanecerem fiéis. Duas promessas, a primeira delas é o maná escondido. O maná era dado ao povo no deserto. Mas o maná não era distribuído aleatoriamente ou sem critério. Deus, quando Ele entregava o maná para aquele povo, Ele estabeleceu algumas regras, que eles inclusive tentaram não cumprir. Mas Deus falou com eles, olha, vocês vão recolher ali a porção diária, você vai pegar o suficiente para um dia, porque no outro dia você vai receber mais. E se você tentar pegar mais, vai estragar. E alguns ainda tentaram, se aventuraram e fizeram isso, e de fato estragava, dava bicho. Mas Deus falou com eles, agora na sexta-feira vocês vão pegar a porção dobrada, porque no sábado vocês não vão precisar sair para recolher, e assim acontecia. Deus estava ensinando para eles, não tem a ver com maná, não tem a ver com a provisão. A realidade é que vocês precisam confiar em mim. Eu sou o provedor. Então você não precisa pegar para 2 dias, sabe por quê? Porque eu não falto do trabalho. Deus não tem atestado médico. Deus não falta. Ele não se atrasa. Então você não precisa se preocupar, porque amanhã, na hora do seu café da manhã, eu vou estar aqui para te entregar a porção do dia seguinte. É sobre isso que Deus estava dizendo para eles. É sobre isso que Deus está falando. E é sobre isso que Cristo está falando aqui. O maná escondido. Aquele que vencer, aquele que permanecer fiel. Isso significa que nós precisamos dessa porção, desse maná. Mas é diário, meus queridos. Não basta eu vir à igreja no domingo, receber aqui uma palavra, uma ministração. E aí eu vou passar a semana inteira com essa palavra. Querido, você precisa da porção diária. Você precisa programar o seu despertador para te acordar meia hora mais cedo. 15 minutos, 10, 5, não sei. 2 minutos que seja para você fazer pelo menos uma oração antes de sair de casa. Leia pelo menos um versículo. Você precisa da porção diária, porque ela é que vai te sustentar. Ela é que vai aproximar você do Deus provedor. Ela é que vai fazer com que você saiba que Ele todos os dias está ali, contigo, te sustentando. A confiança não é no maná, a confiança é nele. É dele que você precisa. Mas Cristo disse também que o vencedor também vai receber outra coisa. Uma pedra branca, com o seu nome escrito. Um nome que não é o seu nome. Um nome que só você que vai receber, que vai saber, um novo nome, um nome diferente. A pedra branca, ela tinha um significado também. A pedra branca, naquele tempo, ela era usada nos julgamentos. Nos julgamentos, as pessoas que estavam sendo julgadas, no final ela recebia uma pedra preta ou uma pedra branca. Se ela fosse condenada, ela recebia uma pedra negra, uma pedra preta. Se ela fosse absolvida, ela recebia uma pedra branca.
A pedra branca significa que você foi absolvido, que você permaneceu fiel e que você foi aprovado no julgamento. Mas a pedra branca também tinha um outro significado naquele tempo. Era como se fosse um convite, um passe livre para acessar a grandes festas que aconteciam naquele tempo. Então a pedra branca que nós vamos receber é para que nós possamos, é a nossa entrada garantida, o nosso passe livre para nós acessarmos o banquete celestial, onde nós vamos festejar com Ele. Um novo nome escrito nela, que só você vai saber. O novo nome significa que a sua história se encerra naquele momento. Tudo o que você viveu antes, de bom, de ruim, de perseguição, de tribulação, de pecado, de falhas, de erros, de cai e de levanta, tudo isso acaba ali. A partir daquele momento, você vai escrever uma nova história com Cristo. Uma nova história nele. Porque Ele é quem vai mudar a sua história. Tudo que você viveu para trás deixa de existir, deixa de ter significado. O nome carrega uma história. Quando o seu nome é mudado para um novo nome, significa que a partir daquele momento você vai escrever uma nova história em Cristo. Para fechar, o resumo daquilo que nós falamos aqui. Nós estamos numa sociedade semelhante à sociedade que existia em Pérgamo. Plural, sedutora e permissiva. Uma sociedade onde se pode tudo. Um lugar onde nós temos sido impulsionados a respeitar, a aceitar o direito de escolha do outro, mas que vai conduzindo sempre num caminho contrário àquilo que Deus nos colocou. Este é o lugar em que nós estamos inseridos. Então é um lugar muito parecido com o lugar em que aquela igreja estava, mas aqui ele diz que também é um lugar sedutor. Então nós precisamos estar com os nossos olhos bem abertos. Porque, como eu disse, a perseguição não vai parar a igreja. Nós cantamos isso e não é à toa. É porque de fato não vai parar. Mas a permissividade, as concessões podem destruir a nossa igreja. A igreja a igreja você. O maior perigo não é a perseguição, mas as concessões. Cristo chama a sua igreja a ser fiel, onde o mundo pressiona e seduz. Cristo continua nos convocando para que nós permaneçamos de pé, que nós permaneçamos fiéis a Ele e para que nós guardemos aquilo que Ele nos ensinou. A vitória está em não negociar a fé e alimentar-se diariamente de Cristo. O maná escondido, o pão vivo que desceu do céu. Ele é oferecido a mim e a você todos os dias. A nossa vitória está em rejeitar o alimento errado. O pecado, quando Eva pecou, quando Eva comeu o fruto proibido, ela foi impulsionada pela fome. Ela precisava se alimentar e ela comeu o fruto proibido. O problema não está na fome. O problema não está na vontade de se alimentar. O problema está em escolher o alimento errado. O alimento certo é o maná escondido, o pão vivo que desceu dos céus. Meu querido, você vai se alimentar de qualquer forma. De um jeito ou de outro você vai se alimentar. Então cuidado com o que você escolhe. Esse é o segredo. Escolher se alimentar com o alimento certo. O pão vivo que desceu do céu. A maior recompensa que nós temos, a maior recompensa que nós recebemos é o próprio Cristo. É a nossa pedra, é o maná, e é poder estar com Ele, é poder acessar a Ele, viver a eternidade com Ele. É para isso que Ele nos chamou, é para isso que Ele nos resgatou, e é por isso que Ele morreu por nós. Quero convidar você a se colocar de pé nesta hora. Nós vamos orar ao Senhor, para que Deus continue falando ao seu coração, que você possa digerir esta mensagem, digerir esta palavra, e que o Espírito Santo possa te conduzir em atitudes, gestos, que de fato te coloquem
na posição em que Jesus colocou aqui. Que te coloque fiel até o fim. Feche seus olhos nesta hora. Eu quero que você, neste momento, reflita. Por alguns minutos apenas. Enquanto eles vão cantar. Eu gostaria que você fizesse uma reflexão. De olhos fechados. Que você fizesse agora uma reflexão sobre o ambiente em que você está inserido. Que você procurasse identificar, assim como foi dito aqui nessa noite, que você conseguisse ler e entender que de fato você se encontra nesse ambiente. Um ambiente hostil, um ambiente onde você tem sido atacado. Um ambiente onde você tem sido, muitas vezes, agredido. Mas você tem se mantido fiel. Mas eu quero também que você reflita sobre as pequenas coisas, os pequenos gestos, as pequenas atitudes, que antes, até então, eram desprezadas, eram rejeitadas de forma veemente, mas que hoje estão tentando colocar na sua cabeça, colocar na sua mente, que não tem problema, que não tem nada a ver, que isso se trata de um desenvolvimento, de uma evolução. Afinal, a sociedade mudou, os tempos mudaram. E às vezes a gente é convencido com esse discurso. Então eu quero que você faça uma reflexão sobre isso agora. Se existe algo na sua vida, meu querido, se existe alguma concessão que foi feita, se existe algum gesto, alguma atitude que você mudou em decorrência desses enganos, esse é o momento de você, como Cristo disse aqui, arrepender-se e voltar para a posição de fidelidade ao Senhor. Eu quero que você ore a Ele, pedindo que Ele se apresente a ti, se comprometendo a buscar este alimento diário na presença dEle, para você não mais se esquecer, para você não mais vacilar, mas para se manter fiel até a morte, se for preciso. Fale com Deus assim, do seu jeito, da sua maneira. Pai Todo-Poderoso, nós nos rendemos a Ti. Deus, e nesta hora, Pai, nós nos colocamos diante do Teu altar. Ó Deus, e nós recebemos essa palavra em nossos corações e lhe pedimos que Tu venhas, ó Deus, de uma forma especial nos fortalecer na Tua presença. Pai, nós temos convicção, temos certeza de que o Senhor é conosco. Ó Pai, não nos resta dúvida de que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, de que a vitória está em Tuas mãos. Nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor venha, Pai, nos revelar, nos mostrar todas essas artimanhas, todas essas estratégias que muitas vezes entram sorrateiramente com a tentativa, com o objetivo de minar as nossas forças. Talvez de uma maneira imperceptível, fazendo com que nós negociemos parte daquilo que acreditamos, fazendo com que nós façamos algumas concessões que vão lá na frente nos prejudicar. Esta noite nós nos colocamos diante de Ti, recebendo essa palavra. Nós queremos, ó Deus, receber de Ti este pão vivo que desceu do céu. Nós queremos, ó Deus, esse alimento diário. Queremos ter, ó Deus, este contato todos os dias para que nós estejamos sendo precavidos, para que nós estejamos sendo prevenidos quanto a esses ataques que muitas vezes acontecem internamente. Nós tomamos posse da vitória e nós assumimos um compromisso com a palavra que Cristo traz à igreja nesta noite, de permanecermos fiéis até a morte, se for necessário. Nós te adoramos e nós te bendizemos.